Com mais sorte ou estrela do que competência, o Santos de Marcelo Fernandes é outro time nos clássicos. Enquanto o Santos perdia todos os clássicos, inclusive de goleadas, agora com Marcelo Fernandes não perdeu. O Santos venceu o Palmeiras, empatou com o Corinthians e, na sorte, empatou com o São Paulo. Salve, salve, torcedor santista, eu sou o Luiz Oshira, esse é o canal Santista no Oriente. Mais uma vez um vídeo de pós-jogo, agora sobre o clássico. Santos e São Paulo jogaram na Vila, mando do Santos, torcida única, só torcida do Santos, com direito a festa, mosaico, toda aquela empolgação. Para o São Paulo vir sem Lucas, sem Rames, sem o Caleri, com alguns garotos em campo, né? Não era o time completo do São Paulo que ganhou a Copa do Brasil. Já com o time classificado para a Libertadores, sem maiores pretensões no Brasileiro, cumprindo tabela. O Santos desesperado para sair logo dessa situação, atingir os 45 pontos e acabar logo com essa história de rebaixamento. Quem jogou à vontade foi quem não tinha obrigação. São Paulo jogou livre, leve e solto. E como eu disse no vídeo anterior de pré-jogo, o Santos basicamente ia jogar tentando ser reativo, tentando jogar no contra-ataque. E o São Paulo, que tinha muito volume pelo meio, como eu expliquei, o São Paulo joga muito pelo meio do campo, né, com volume, com troca de passes, com um centroavante apenas, com dois jogadores que abrem, mas também fecham. O São Paulo conseguiu se sobressair em questão numérica. Enquanto o Santos tinha 3 ou 4 no meio, o São Paulo sempre vinha com 5, o que fazia com que o São Paulo conseguisse estrangular a bola à vontade e o Santos não conseguia retomar a bola, não conseguia jogar e ir para cima, mesmo com um time mais ofensivo na teoria. O Marcelo tentou escalar com um 4-3-3 ali, mais aberto, com o Maxi de um lado, o Soteldo do outro, e acabou não dando certo. E no primeiro tempo o Santos acabou dando sorte de não sofrer ali um gol, de ter bola na trave, de acabar, vamos dizer assim, o primeiro tempo no empate ainda, porque já era para o São Paulo ter aberto o placar no primeiro tempo. Eu vou trazer para vocês aqui alguns dados aqui, principalmente do SofaScore, né, que eu assisti o jogo, depois dei uma olhada, cruzei algumas coisas aqui e dá para a gente mostrar alguns dados para vocês entenderem mais ou menos o que foi que aconteceu. O porquê que o São Paulo conseguiu jogar tão à vontade e o porquê que o Santos não conseguiu sobressair no primeiro tempo. E também o porquê que no segundo tempo o Santos começou a jogar muito melhor, mas mesmo assim o São Paulo ainda conseguiu ser mais perigoso em alguns momentos, tá? Antes de mais nada, aproveitar que está no começo ainda, se inscreve aqui no canal. Está assistindo o vídeo aí pela primeira vez, está assistindo os vídeos algumas vezes e não se inscreveu ainda, eu vejo nos dados aqui do YouTube que tem muita gente que assiste e ainda não está inscrito no canal. Então aperta no botão de inscrever-se aqui porque é muito importante o número de inscritos, não só para o engajamento, mas também para alcançar algumas metas que o YouTube dá para a gente. Então se inscreve aqui, clica no botãozinho de curtir, ativa o sininho para quando tiver live você ser notificado. Então para ajudar, dá uma clicadinha no botão de se inscrever aí. Vamos falar do jogo, basicamente. Um empate em 0-0, um jogo até fraco tecnicamente, né? Em que teve alguns perigos ali de bola na trave, mas tirando aquela cabeçada, né, que o Erisson perde ali de forma inacreditável, os outros lances de perigo não foram tão fortes assim, foram mais no acaso, né? Até muitos gols perdidos por incompetência do São Paulo também, né? Aqui a gente consegue entender muito bem o jogo, tá? Vou mostrar aqui, ó, olha os momentos de ataque do São Paulo. São muito maiores, é um número muito maior. E o do Santos são poucos, né? Momentos de ataque. E aqui as duas formações. Como eu falei, o São Paulo tem um volume muito maior aqui, ó, tem 5 no meio. Apesar nessa formação a gente ter uma linha de 4, né? O 4-1-4-1. Na verdade, esse aqui eram 3 no meio e os 2 na ponta. Aí você fala, não, Luiz, está escalado com 2 linhas de 4. O SofaScore tem um recurso muito interessante que é o posicionamento médio do jogador, esse aqui, ó, que mostra mais ou menos por onde ficou posicionado o jogador. E aqui ele explica bem o que aconteceu. A gente tem aqui, ó, o Santos, o goleiro João Paulo, os 2 zagueiros, o volante Rincon aqui marcando e os 2 meias. Os laterais subiam, né, para tentar ajudar a armar as jogadas, né, de fato. Só que Maximiliano jogava muito pela ponta direita e o Soteldo muito pela ponta esquerda, com o Marcos Leonardo pelo meio fazendo esse pivô, né? Então a gente tem os 2 atacantes aqui, ó, abertos como um 4-3-3 mesmo. Então o Santos não jogou, né, nesse 4-1-4-1. O Santos estava com 3 atacantes na frente.
Depois tem as substituições, né? E aí muda um pouco o jeito de jogar, até o jogo muito concentrado do lado esquerdo, né? Principalmente por causa do Soteldo, que estava tentando jogar um pouco mais de forma ofensiva, né? Então o Santos acabou jogando nesse 4-3-3, que basicamente não deu certo, né? E aí, vou explicar para vocês o seguinte, tá? O São Paulo ele vinha com volume pelas laterais, o Rafinha teve liberdade para subir, o Caio Paulista também. E foi um péssimo jogo para os nossos laterais no primeiro tempo, né? O Braga ainda conseguiu segurar um pouco mais, mas como ele estava meio que sozinho, não tinha o Maxi para ajudar ele, ficou um pouco complicado pelas jogadas ali. E o Kevson foi uma partida, mais uma vez, muito ruim do Kevson. O Kevson não conseguiu jogar, não conseguiu marcar, não conseguiu atacar. Mais uma partida muito ruim do Kevson. E não é que ele é um jogador ruim, é que tá difícil, porque é um jogador novo, um jogador jovem, e ele sente a pressão e ele oscila. O grande problema de você colocar o Kevson todos os jogos como titular é que ele não tem segurança defensiva, então ele fica com medo de avançar, que é a qualidade que ele tem. Então ele não avança com segurança. E quando ele vai defender, por não ser bom na defesa, ele acaba errando. E aí, vários jogos acontecendo isso de forma sequencial, ele vai acabar tendo muita insegurança na hora do jogo. E aí, a cada jogo, ele vai acabar falhando diversas vezes, justamente por ser muito novo. Esse é o problema de colocar um garoto para jogar todos os jogos, né? Ele tinha que ser colocado gradativamente para pegar experiência, né? Mas é um desespero, não tem lateral esquerdo, né? Na posse de bola, né? Vou descer aqui um pouquinho. A gente tem aqui a posse de bola 70 para o São Paulo, 30 para o Santos. São Paulo dominou a posse de bola, justamente porque tinha o meio-campo todinho para poder jogar. 5 jogadores contra 3, às vezes 4. Então o Santos sempre tinha pelo menos um a menos quando não eram dois, né, nesse volume de jogo, quando não subiam os laterais do São Paulo ainda para ajudar a triangular essa bola. Então acabou que o São Paulo conseguiu ter muito mais volume, né, como eu falei no vídeo passado. Se não tiver um volume no meio campo, principalmente que eu pedi o Rodrigo Fernandes, para poder ajudar nesse volume de jogadores ali no meio, recuar o Rincon, né, para um terceiro zagueiro, sobe os dois alas para bater de frente com os dois pontas. Então, criar volume no meio para fazer com que o São Paulo não consiga triangular a bola, roubar a bola e partir no contra-ataque. Basicamente isso que o Santos tinha que ter feito no primeiro tempo. E aí o Fernandes muda e faz isso no segundo. No segundo tempo é exatamente isso que ele faz. Ele põe o Fernandes, tira o Maxi, e aí ele avança um pouco o Soteldo para ele ficar flutuando ali atrás do Marcos, só que ele acaba caindo muito mais pelo lado esquerdo, porque já é o cacoete dele, né? De jogar mais pela esquerda. E aí quando o Rincon volta para jogar atrás ali entre os zagueiros, aí o Fernandes ajuda a marcar mais para frente, o Santos tem um pouco mais de volume para poder criar e acaba conseguindo jogar e acaba equilibrando o jogo. Não à toa, a gente tem aqui 12 finalizações do São Paulo e 11 do Santos. Foi equilibrado em finalizações. 3 no gol mesmo do São Paulo e 3 no gol aqui do Santos. A diferença é como foram as finalizações no gol. Uma dessas aqui do Santos, por exemplo, foi a do Messias. Aquela que o Messias cabeceia sozinho. Aquela ali ele não pode perder. Um time que cria tão pouco, quando tem a chance de um zagueiro chegar de cabeça na pequena área sozinho, não pode perder o gol, ou pelo menos tem que tentar acertar o canto. Foi no meio, na mão do Rafael. E as 3 do São Paulo, elas não contam as bolas na trave, tá? A primeira, não, na verdade conta porque teve a defesa do João Paulo. O João Paulo defendeu aquela bola que veio basicamente ali meio que no susto, ele pegou e ela foi na trave, aquela foi bem devagarzinho, um chute cruzado de longe, né, no fim do jogo. E a outra que foi na trave não foi o João Paulo que defendeu, mas pegou na cabeça do Jean Lucas. E aí pega na cabeça e vai no travessão. Então lá conta também porque teve um desvio antes, né? As finalizações para fora, chutes bloqueados. E aí aqui diz muito sobre o Santos. Ó, escanteio, 4 para o São Paulo, nenhum para o Santos. O Santos não teve chance de escanteio. A bola parada que é o forte do Santos. Então o Santos não conseguiu nem chutar de uma forma que causasse algum perigo, desviasse em alguém para ganhar o escanteio. E aí, como o São Paulo não cedeu escanteios para o Santos não teve essa oportunidade de cruzar a bola na área com as jogadas que o Santos já tem ensaiadas, né? Cartões amarelos do São Paulo, os laterais bastante para o São Paulo, o que mostra, né, que o São Paulo teve muito a bola e o Santos tentou desarmar, tentou bloquear algumas jogadas e acaba saindo muito mais bola para lateral para o São Paulo, né, é muito maior, a 36-13. As grandes chances de gol, né, 3 do São Paulo, nenhuma do Santos. Eu até considero a chance do Messias uma grande chance, mas não está aqui.
E tem as 3 chances perdidas, né? Que eu acho, né, que deve ser aquela do Erisson, a outra que foi na trave e também aquela do Luciano, que ele tá ali bem na cara do gol, né? Que o Michel Araújo ele escorrega, a bola cai e ele chuta ali para fora, né? 2 na trave, inclusive, aqui. Os contra-ataques, mais do Santos, obviamente, porque o Santos jogou muito mais no contra-ataque. As finalizações dentro da área, 8 do São Paulo, o que mostra que o São Paulo tocou muito bem a bola para chegar dentro da área. O Santos chuta muito mais de fora, né? Ó, são 7 chutes de fora. Até é muito bom ver isso aqui, porque o Santos chuta pouco de fora da área. E aqui mostra o volume de jogo, né? São 587 passes do São Paulo contra 250 do Santos. Então teve muito mais posse do São Paulo do que o Santos e trocou muito mais bolas da forma correta do que o Santos, né? Drible aqui normalmente é aquela arrancada, o cara passa pelo outro na velocidade mesmo, isso também considera um drible, né? E nos duelos ganhos, o Santos tem mais duelos ganhos, tanto aéreos quanto pelo chão, justamente porque o Santos defendeu muito, então muita bola aérea o Santos tirava e acabava ganhando no alto, e os duelos ganhos no chão é porque o Santos desarmou muito, foi muito desarme, e o Soteldo teve muitos dribles também, né? Então aqui, ó, muito desarme, tudo isso aqui, ó, é duelo no chão vencido pelo Santos. Então aqui, ó, bastante duelo vencido e muito corte de passe também, ó, porque o São Paulo teve muito mais a posse de bola, então é normal que o Santos tenha mais desarme porque a bola estava com o São Paulo. É normal que tenha mais corte porque a bola estava com o São Paulo de novo. E aqui, para mostrar até uma surpresa para vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui também da formação principalmente, porque no segundo tempo o Rincon volta, joga entre os 2 zagueiros e sobem os laterais. Aí a gente tem um volume maior no jogo, porque sai o Maxi, entra o Fernandes aqui no meio. Aí a gente tem uma linha de 3, mais o Fernandes. Aí tem os 2 alas aqui, só que são 2 alas, mais os 2 aqui, o Nonato e o Jean, né? Junto com o Fernandes. Aí tem o Jefferson, Soteldo e o Max na frente. O que acontece aqui no meio? São 5. São os 3 aqui, Fernandes, Jean e Nonato, mais os 2 alas. Então a gente consegue bater de frente com os mesmos 5 que tem aqui. E ainda tem os 3 zagueiros para ter uma mais na sobra quando tem infiltração para os laterais aqui, porque aí um dos zagueiros vai ter que marcar um cara do meio, Luciano, o Rato ou o Araújo. Então acaba que o Santos conseguiu ganhar no número de jogadores aqui também quando tem essa alteração. E aí é onde o Santos começa a equilibrar um pouco o jogo. Vamos falar um pouquinho dos jogadores em si, tá? Vamos lá nos minutos jogados. Cadê? Duelos aéreos ganhos. Quem ganhou bolas aéreas? Joaquim, 5 de 5. Então a gente entende que realmente o Joaquim ele ganhou tudo pelo alto. Nenhuma bola que ele disputou ele perdeu. Ele ganhou muitas bolas pelo alto. Não só isso, também duelos pelo chão, né? 8 de 12, que é uma porcentagem boa, né? Duelos no chão. Aí a gente tem aqui o Soteldo, muitos dribles, obviamente, então ele também ganhou bastante. O Araújo também bastante. E tem interessante ter o Nonato também, né? O Nonato também teve bastante. Os duelos em geral, os passes certos. Isso aqui mostra muito o que foi o jogo. Ó. Passes certos. Olha a quantidade. Aqui ó, do maior para o menor. Olha, todos do São Paulo. Isso mostra que todo mundo do São Paulo estava trocando a bola, estava tocando bem e o Santos não teve a oportunidade de ter muitos passes. Já o número de desarmes aqui é uma surpresa. Gabriel Inocêncio foi o que mais desarmou junto com o Braga. 4 e 4, o que mostra também aquela situação dos laterais, né? Muito lateral para o São Paulo, porque o São Paulo no volume de jogo pelo meio abria as suas jogadas também para tentar abrir a defesa do Santos, e os laterais, o Inocêncio e o Braga, conseguiam cortar e desarmar também. Por isso tem mais desarme dos laterais. É interessante ver que o Inocêncio conseguiu desarmar 4 vezes, enquanto a gente não consegue nem ver o Kevson na lista. Aqui ó, já está em um desarme só e a gente não tem o Kevson ainda. Está aqui embaixo com 1 apenas. Mostra como foi ruim a partida do Kevson, né? Até os passes, por exemplo. Passe, a gente também não vê o Kevson aqui. Se a gente inverter para poucos passes, aí o Kevson já aparece aqui com 1 desarme apenas e apenas 9, né? 8 dos 9 passes certos, né? Então ele acabou errando bastante passe e teve pouco passe também efetivo, né? Então a gente consegue ver também o porquê que o Gabriel jogou tão melhor assim do que o Kevson, né? Na opinião da maioria. Então a gente tem alguns destaques aqui, ó. Nonato desarmou bastante, Inocêncio, né? Nos passes certos a gente entende por que o São Paulo teve muita posse, porque teve muito passe certo de todos os jogadores, né? Nos duelos. Então mostra bastante. As estatísticas conseguem explicar bastante o que foi o jogo, né? Um jogo em que basicamente o São Paulo teve a posse de bola, triangulou bastante pelo meio, teve oportunidades, perdeu gols, muitos gols,
né? E a defesa do Santos que acabou jogando bem. Joaquim e Messias conseguiram rebater tudo pelo alto, conseguiram bloquear as jogadas. Na hora que você coloca o Inocêncio, tira o Kevson, as laterais se acertam. Quando tem o Fernandes ali no meio e o Rincon volta para armar o time lá de trás e conseguir distribuir melhor a bola, tem uma segurança no meio que é o Fernandes e tem o Rincon para sair, né? O Santos começa a desafogar e começa a conseguir jogar. O Nonato teve também uma boa partida, conseguiu interceptar alguns passes, desarmar, teve algumas arrancadas, inclusive teve uma que ele desarma ali no meio e sai numa arrancada, toca no Marcos, aí o contra-ataque está armado, então também é um desarme do Nonato, né? Então foram boas situações criadas pelo time do Santos. O Marcos Leonardo desarmando, dando carrinho para interceptar passe, para armar contra-ataque. Soteldo batendo de fora da área, tentando arriscar, coisa que não é muito comum. Ele sempre tenta tocar a bola, né, ao invés de chutar de fora da área. Tem aquela jogada que ele vai pela direita até o fundo e cruza ali no Maxi, que perde o gol, na minha opinião. Ele perdeu o gol, ele podia ter tentado pelo menos o canto, né? Então foi uma partida dentro do possível, com as alterações que o Marcelo foi encontrando ali durante a partida. Foi uma partida até interessante a partir do momento que o Santos começa a jogar, que para mim foi só no segundo tempo. No primeiro tempo, o erro de formação do Santos, né, de entrar com essa linha de 4 atrás e fazer um 4-3-3, para mim era uma intenção do Marcelo abrir o São Paulo, né, para que o São Paulo joga muito pelo meio. Só que na hora que ele abre o time do Santos para fazer com que o São Paulo se abra, se a bola fica com o São Paulo concentrando o jogo pelo meio e tentando abrir, é ele que vai conseguir explorar esse meio aberto do Santos. Então, se o Santos conseguisse ficar com a bola para jogar no 4-3-3 e concentrar a bola com o Santos, faria o São Paulo se abrir. Como o Santos entregou a bola no pé do São Paulo, não conseguia roubar, era o São Paulo que fechava a bola pelo meio para fazer com que o Santos se fechasse nesse 4-3-3 e ganhasse no número de jogadores. Então a situação se inverteu. A estratégia do Marcelo acabou dando muito errado e acabou dando efeito contrário. Por isso até o São Paulo teve um volume maior de jogo. Agora, no segundo tempo ele acertou, conseguiu arrumar essa formação, só que aí o negócio se equilibrou e aí nos dois times que tem meio que uma equivalência ali de qualidade, né? O São Paulo sem os seus melhores jogadores acaba ficando igual no time do Santos ali. Acabou que o empate foi até justo pelo segundo tempo. No primeiro tempo, o São Paulo podia ter feito 2-3, que seria justíssimo. Mas a gente não pode desanimar, porque são erros que acontecem, né? Pelo menos o Santos tentou jogar, se entregou um pouco mais no segundo tempo. E eu acho que foi um pontinho ganho importante, porque a gente tem que focar em sair dessa briga contra o rebaixamento e tentar finalizar bem o ano. Depois a gente vê o que dá para fazer, se consegue melhorar para o ano que vem, mas o importante é acabar o ano primeiro. E aí um pontinho, um ponto, chega no fim do ano, a gente sai dessa briga, encerra o ano, tem eleição, troca presidente, troca diretoria, troca 80% desse elenco e aí começa um ano novo. O importante nesse momento é focar em pontuar. As atuações boas ficam para o ano que vem. Enfim, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, ativa o sininho, dá essa força pra mim aqui, que eu tô precisando ver se eu consigo chegar nessa meta que eu coloquei de 800 inscritos até o fim do ano. Então, se puder, se inscreve aí, curte o vídeo, compartilha com seus amigos que você tem aí de grupo de WhatsApp, de Telegram, que falam bastante do Santos. Então não se esquece aí, a inscrição ela é muito importante, tá bom? E aí agora a gente tem uma pausa FIFA, né? A data FIFA que vai ter a convocação da seleção brasileira, que vai levar o Marcos Leonardo, a sub-20, né? Essa agora da Venezuela, que também vai levar o Rincon e o Soteldo. E aí a gente vai tentando colocar alguns conteúdos para vocês aqui sobre o time do Santos. Eu vou tentar colocar algumas estatísticas de jogadores específicos, né? Pra gente falar um pouquinho do Santos aí, que vai ter um tempo para treinar e se ajeitar para pegar o Botafogo, que tá em queda livre no Brasileiro, né? Tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau.